Olá a todos, meu nome é Gabriele e como projeto de trabalho de graduação para a FATEC Campinas, eu vou estar apresentando o tema de extração de formaldeído de chapas MDF, MDP e HDF pelo método Perforator. Então, para início de conversa, durante a fabricação das chapas de madeira reconstituída, são utilizadas algumas resinas à base de formaldeído e ureia, com o objetivo de colagem. As RUFs, que são as resina ureia formaldeído, são produtos de origem nociva que geram problemas para a natureza e também para o homem. Portanto, seus compostos devem ser estudados para que se possa causar o menor impacto possível. Essas substâncias podem até mesmo ser cancerígenas devido ao teor de formaldeído. Portanto, foram criadas algumas normas ao redor do mundo para controlar e classificar os painéis de madeira com relação ao nível de formaldeído emitido, pois é uma faixa considerada relativamente segura. As normas mais conhecidas e mais utilizadas para quantificação incluem a europeia, o método Perforator e Gas Analysis, a japonesa, que é o método dessecador, e a brasileira, que é o método Perforator pela ABNT. Sendo o formaldeído um composto de odor forte e tóxico, é necessário que a sua emissão seja a mais baixa possível. Para tanto, é preciso que os seus meios de extração e análise sejam conhecidos e explorados para um melhor entendimento do processo e que sejam abertas novas possibilidades de melhoria. Uma das propostas do presente projeto é justamente essa: analisar a possibilidade de uma melhoria, que possa impactar positivamente e tornar o processo de extração de formaldeído da madeira menos poluente. Atualmente, na metodologia, utiliza-se o tolueno, que é um solvente forte de odor característico, mas que faz muito mal à saúde. E os riscos que esse solvente apresenta em casos de ingestão e inalação dos vapores são muitos, que incluem até mesmo dor de cabeça, náuseas e confusão. O trabalho tem como objetivo descrever a extração e a análise do formaldeído emitido pelas chapas de madeira, o MDF, o HDF e o MDP, através do método mais utilizado pelas indústrias brasileiras, que é o Perforator. E o segundo objetivo destacado desse projeto envolve a avaliação da possibilidade de uma substituição ou uma redução do volume utilizado do tolueno, que é adotado como veículo para extração do formaldeído por esse método, por outro composto mais fraco e menos poluente. Lembrando que a melhoria não é referente à quantidade de formaldeído que a madeira emite, é apenas uma melhoria durante o processo de extração do formaldeído da madeira. Algo que eu gostaria de destacar é que esse trabalho será feito em parceria com a empresa Eucatex, a fábrica de madeira localizada em Salto. Então aqui eu coloquei um esquema para um melhor entendimento do processo até o momento de interesse para nós, que é onde é colocada a resina nas chapas. Então aqui é onde a madeira nasce, ela é estocada e quando ela chega na empresa, ela vai direto para o picador, onde a madeira é moída, as cascas vão para reciclagem e a parte de interesse para nós passa por um processo de secagem e de limpeza, para só então ser adicionada a resina ureia formaldeído e fazer a adesão das partículas da madeira. Queria estar falando também um pouquinho a respeito dos corpos de prova que são utilizados para fazer esse teste. Como eu já citei, as chapas utilizadas para esse processo serão MDF, HDF e MDP. MDF é Medium Density Fiberboard, o HDF é o High Density Fiberboard e o MDP é o Medium Density Particle Board. Quais as diferenças entre eles? O HDF ele é um pouquinho mais fino do que os outros, só que ele tem uma densidade maior, portanto a sua resistência é um pouco melhor do que a dos outros. Entre esses dois, que têm as medidas muito parecidas, o MDF ele é um pouco mais homogêneo, como a gente pode ver, porque ele é feito de fibras de madeira. E o MDP tem essa textura porque ele é feito de partículas de madeira. A respeito da resina ureia formaldeído, ela nada mais é do que um composto formado a partir da polimerização da condensação dos seus dois componentes principais, que é a ureia e o formaldeído. Elas são utilizadas muitas vezes para fazer a adesão de partículas de madeira, como é esse caso, agindo como uma espécie de cola, que possui como vantagem ser acessível e de baixo custo. Porém, é uma desvantagem que ela limita a quantidade de formaldeído no ambiente e que esta seja uma substância maléfica ao nosso organismo. A relação molar da resina ureia-formaldeído é a razão entre o número de mols de formaldeído pelo número de mols da ureia presente. Quanto maior for esse valor, maior a quantidade de formaldeído sobre a ureia, e, consequentemente, maior será a emissão deste composto no meio ambiente.
Falando um pouquinho sobre o Perforator, ele nada mais é do que um método de extração de formaldeído pela madeira, como tantos outros. Ele utiliza um veículo solvente para fazer a extração do formaldeído das chapas, e para a determinação do formaldeído é utilizada uma solução de acetilacetona, que é adicionado na água do filtro junto com o formaldeído no final do teste. E a leitura é realizada por espectrofotômetro. Aqui eu coloquei um modelinho sobre o equipamento do Perforator para um melhor entendimento. Então aqui nós temos o balão de fundo redondo, abaixo dele vem a manta aquecedora, esse é o filtro, o condensador, o conector, o tubo com bola e o frasco de Erlenmeyer, que fica como dispositivo de gás com água destilada. O tolueno é um solvente líquido, incolor e de odor facilmente identificável, e também é volátil. A sua maior utilização é feita em indústrias de tintas, petroquímicas, farmacêuticas e de cola, e também em alguns casos atípicos, como é este da extração de formaldeído, no qual ele é utilizado como veículo de extração. Na fábrica de madeira. A maior ocorrência do tolueno é de forma natural no petróleo e na árvore tolu. Aqui eu coloquei também a fórmula estrutural dele, e ele também pode ser chamado de metilbenzeno. Como eu já citei antes, a Eucatex é a nossa empresa parceira nesse projeto, então esse experimento vai ser realizado no laboratório de qualidade da empresa Eucatex Madeira, utilizando como método o Perforator. A extração desse composto por esse procedimento concentra sua maior importância no veículo utilizado para tirar o formaldeído das chapas de madeira, que são os corpos de prova, e também na água destilada que fica disponível para os vapores condensados do formaldeído que não ficaram retidos no filtro principal do equipamento. A extração acontece pelo fato do veículo contido no balão, até então o tolueno, ser aquecido até o ponto de fervura, que é suficiente para tirar todo o formaldeído da chapa. O teste dura 2 horas, contando a partir do momento em que as bolhas de gás começam a sair do balão redondo e subir pelo filtro, não sendo necessário mais do que esse tempo para a eficácia do teste. O experimento deverá ser aplicado de forma como é descrito na norma ABNT, com 500 ml de tolueno, e verificar a possibilidade de fazê-lo com metade dessa quantidade, com algum outro solvente ainda a ser decidido, e também deverá ser verificada a possibilidade de realizá-lo sem nenhum veículo no balão aquecido. O resultado que esperamos encontrar consiste em descobrir qual a importância do veículo para a extração do formaldeído através do método Perforator, e também se não é possível trocar o solvente utilizado por algum outro que seja menos poluente ou até mesmo diminuir a quantidade mantendo a eficácia do método. Aqui nos 2 últimos slides, eu coloquei as principais referências bibliográficas utilizadas para escrever esse trabalho. E caso tenha ficado alguma dúvida a respeito desse trabalho, podem me mandar que eu vou tentar responder da melhor forma possível. Então acredito que seja isso. Muito obrigada pela atenção, cuidem-se e até mais!